Fala aí galera do YouTube, aqui é o Guilherme. Seguinte, hoje eu vou contar a história de um dos clubes mais famosos e tradicionais do futebol brasileiro. Hoje eu vou contar a história do Cruz Maltino, do Gigante da Colina, do Vascão. Sim, eu vou contar a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Horas depois, Guilherme, quem não deixar o like e não se inscrever no canal não deveria ser considerado inscrito gajo. Agora vamos começar logo essa jossa. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi fundado no dia 24 de agosto de 1898 por um grupo de portugueses que eram remadores e praticavam o remo na cidade do Rio de Janeiro. O nome do clube é uma homenagem ao português Vasco da Gama, importantíssimo navegador, que descobriu o caminho marítimo para as Índias em 1498. A Cruz de Malta, principal símbolo do Vasco, tem um forte aspecto religioso, pois a Ordem Militar de Cristo era ao mesmo tempo religiosa e guerreira. As cores do Vasco também guardam um forte significado. O preto representa os mares desconhecidos do Oriente e o branco representa a rota descoberta pelo almirante. Apesar de ter sido fundado como um clube de regatas, o Vasco da Gama pratica outros esportes como o remo e o atletismo. Esses esportes são até mesmo citados no hino do Vasco. Em 1915, o Clube de Futebol Lusitânia foi incorporado ao Vasco, dando início ao departamento de futebol. No ano seguinte, em 1916, o Vasco estreia na terceira divisão carioca. E em sua primeira partida, é derrotado pelo Paladino Futebol Clube por 10-1. Em 1922, o Vasco ganhou a Série B do Campeonato Carioca. Em 1923, na sua primeira participação na elite do futebol carioca, o Vasco da Gama se consagrou campeão do Campeonato Carioca, pela LMD, Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, ao derrotar o cheirinho quero dizer Flamengo na final. Detalhe: o Vasco da Gama venceu aquele campeonato de forma invicta. Aquele time do Vasco da Gama ficou conhecido como os Camisas Negras. Em 1924, com medo que o Vasco fosse campeão pelo segundo ano consecutivo, os grandes estados como Botafogo, Fluminense e Flamengo, junto de outros clubes, como o Bangu e América do Rio, por exemplo, criaram a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E o Vasco só poderia participar caso ele dispensasse 12 dos seus atletas, todos os negros e operários, com acusação de que eles teriam uma profissão duvidosa. Diante dessa situação, o presidente do Vasco, José Augusto Prestes, mandou uma carta à nova associação. Essa carta ficou conhecida como a Resposta Histórica. Nela ele se recusava a se submeter às condições impostas, de se juntar à nova associação e de desistir dos seus atletas. O ocorrido foi um marco da luta contra o racismo no futebol. Tanto que no ano passado, em 2024, após 100 anos da Resposta Histórica, o Vasco lançou uma camisa branca com detalhes em dourado, que, quando em contato com o suor do corpo, revelava algumas palavras da carta de José Augusto Prestes. Inclusive, ela foi usada em alguns jogos do Vasco, do Brasileirão desse ano. Dessa forma, em 1924, tivemos 2 campeonatos cariocas, um vencido pelo Fluminense, em cima do Flamengo, e outro vencido pelo Vasco da Gama, em cima do Bom Sucesso. No ano seguinte, o Vasco vence e resiste contra a AMEA, e volta a jogar o campeonato junto dos outros grandes do estado. No ano de 1927, o Vasco da Gama inaugurou o estádio de São Januário no alto de uma colina. Na época, o estádio era o maior de todas as Américas. Coincidência ou não, após o estádio de São Januário ter sido construído em cima de uma colina, o Vasco recebeu o apelido de Gigante da Colina. Coincidência? Acho que não! Em 1929, o Vasco levantou o seu terceiro caneco do Campeonato Carioca, graças ao zagueiro Itália e ao volante Fausto, importantes nomes na equipe vascaína. O título foi decidido contra o América do Rio. Na década de 30, mais especificamente 31, o Vasco foi convidado a fazer uma excursão internacional. Esse mesmo ano, o Vasco aplica uma goleada histórica de 7-0 no Flamengo. Essa foi, e sempre será a maior goleada do clássico. Em 34, o Vasco da Gama supera o São Cristóvão e conquista seu campeonato carioca de número 4.
graças ao talento de alguns jogadores como Russinho, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Em 36 o Vasco ganhou de novo o campeonato carioca, dessa vez contra o Madureira. No mesmo ano o Vasco foi campeão da Taça dos Campeões e o São Paulo, após derrotar o Palestra Itália, atual Palmeiras, na final. As décadas de 40 e 50 foram umas das melhores décadas da história do Vasco, pois foi nessa época que surgiu um dos melhores times da história do Vasco, o famoso Expresso da Vitória, que durou de 1945 até 1952, liderados para o atacante Ademir de Menezes e o goleiro Barbosa. Essa equipe fez o Vasco ser campeão estadual em 45 e 47, em cima do Pipofogo, quero dizer Botafogo. Fez o Vasco ser campeão estadual em cima do Fluminense, quero dizer Fluminense, em 49 e 52. Fez o Vasco ser campeão estadual em cima do América do Rio em 50. E fez o Vasco ser campeão estadual em 52 em cima do Flamengo. Quase que eu ia me esquecendo de falar, mas em 48, o Vasco foi campeão da Copa Sul de Campeões. Essa competição é considerada antecessora da Copa Libertadores da América, por isso que antigamente em São Januário tinha uma frase escrita: bicampeão da América. Essa competição contava com alguns times como Litoral da Bolívia, Deportivo Municipal do Peru, Emelec do Equador, Nacional do Uruguai, Colo-Colo do Chile e o todo-poderoso o River Plate da Argentina, que tinha nada mais nada menos que Alfredo Di Stéfano, sim, aquele argentino que tentou virar espanhol e que jogou no Real Madrid, quase jogou no Barcelona e ainda ganhou a Bola de Ouro e a Superbola de Ouro. Em 51 o Vasco participou do Mundial, mas foi eliminado nas semifinais para o Palmeiras. Mas não tem problema, pois 2 anos depois o Vasco foi campeão mundial, após derrotar o São Paulo. Em 56 o Vasco foi novamente campeão estadual, após derrotar o Fluminense na final. Em 1957 o Vasco da Gama conseguiu um feito histórico. Foi campeão da primeira edição do Torneio de Paris. Vale lembrar que o Torneio de Paris é mundial de clubes, e na final, o Vasco da Gama derrotou todo-poderoso Real Madrid. E vale lembrar que o Real Madrid já tinha um húngaro Ferenc Puskás e o argentino espanhol Alfredo Di Stéfano. Em 58 o Vasco da Gama supera o Flamengo e se torna campeão carioca. E no mesmo ano o Vasco da Gama venceu seu primeiro torneio Rio-São Paulo, após derrotar a Portuguesa na final no estádio do Pacaembu, por 5-1. A década de 60 se resume basicamente em crises políticas dentro do Vasco, mas mesmo assim o Vasco chegou na final do Brasileirão em 1965. Porém na decisão o Vasco da Gama acabou sendo massacrado pelo Santos por 6-1, e o Santos tinha Pelé em campo, nosso eterno rei do futebol. Mas mesmo com tantos altos e baixos o Vasco da Gama venceu seu segundo torneio Rio-São Paulo em 1966. Mas o Vasco da Gama não foi o único campeão em 1966, pois o Botafogo, o Corinthians e o Santos também foram campeões. E vocês sabiam que o Pelé era vascaíno? Tanto que em 1957 Pelé usou a camisa cruz-maltina, marcou 5 gols em um campeonato onde o Santos e o Vasco fizeram um misto, ou seja, misturar jogadores do Santos com os do Vasco, mas o campeonato foi cancelado e não teve um campeão.